Ok, obrigado. Então, vamos, depois do intervalo, vamos retomar a nossa sessão do dia 16 à tarde. Agora são 16 horas e 5 minutos. Seguindo a ordem da pauta, vamos julgar agora o item número 42, conselheiro Lisandro. Com a palavra, conselheiro Lisandro. Está mudo, viu? Está mudo. Obrigado. Agora sim. Está na pasta T, são 20 processos, mas eu vou relatar o paradigma. E os outros são repetitivos e, pelo que eu pude averiguar, a decisão do paradigma se aplica a todos os outros processos. Só um detalhe, Neudson, eu tentei mudar aí a pasta T, onde está escrito presidente, visando o presidente, mas eu não tenho autorização lá, não tenho essa competência, não sei quem teria, se você pudesse, aí nas suas interações com a CEPOG, pedir para tirar. Não. Está mudo o teu. Quando chegar o novo presidente titular, aí eles devem tirar, mudar, né? Podemos esperar. Deixei mais um pouquinho, não vai atrapalhar em nada, não. Depois, então, quando a gente tiver no intervalo desses aí, eu queria repassar para vocês essa questão Ok. O processo, enfim, é um processo relativamente simples, o paradigma, que é um processo onde foi pedido a restituição de uma estimativa, aliás, de várias estimativas do ano calendário 2004, tanto de imposto de renda quanto de contribuição social. E, por isso são vários processos, porque são vários meses. Sendo que a DRJ ela negou porque o contribuinte queria mesmo compensar o saldo negativo e não a estimativa. Então, a DRJ negou. Chegando no CARF, já nessa turma, numa outra composição, mas na primeira turma, a conselheira Eva, seguida por unanimidade pelo colegiado, decidiu baixar em diligência para que a unidade de origem averiguasse, considerando que o crédito proviria de um saldo negativo, averiguasse a disponibilidade de todos os meses, sendo que, naquele caso, ela foi e se referiu aos outros processos também, não era ainda o repetitivo, mas aqui já é o repetitivo, entendeu? Não sei se vocês entenderam. Mas ela se referiu a todos os processos, olha, imposto de renda de 12 meses e contribuição social de 12 meses estimativas, e pediu para a DRF verificar essa disponibilidade. A DRF verificou dos 20 processos, né, que são 19 mais o paradigma, acho que é isso, e ela fala o seguinte, deixa eu ver onde que as palavras da DRJ. Lisandro, eu vi que a Bárbara saiu. Eu vi que a Bárbara saiu. Acho que eu achava interessante aguardar um pouquinho, ver se ela retorna. Certo. Tá mudo, ouvindo, Bárbara? Tá mudo, viu? Você tá muda. Eu só tirei a câmera porque estava picotando aqui para mim. Aí melhorou. Tá certo. Você colocou embaixo a definição, aquele LD? Sim. Doutor, é a qualidade mesmo do link. Ok, Lisandro, obrigado. Me desculpe aí incomodar. Bom, já aqui na página 4, eu já transcrevo parte, na verdade, né,
que é a parte que interessa, da resposta da unidade de origem. A unidade de origem apresentou relatório, folha 339 seguinte, e planilha. Ela põe uma planilha em Excel, anexa, em que conclui sobre o crédito de 262 mil relativos ao imposto de renda, no ano calendário de 2004, que o crédito saldo no negativo recomposto, que é o que a diligência pediu, né, para saber se é suficiente para englobar a compensação de todos os débitos. Mas o de contribuição social sobre o lucro líquido, não, tendo restado parte do último débito. Então, ela vai lá no último débito da contribuição, nessa planilha, no caso aqui a planilha 3, 4 planilhas, ela vai lá nesse último débito e olha, para esse débito faltou um resíduo, vamos dizer assim. Então, dos 20 processos, 19 é integral e nesse um processo, que está destacado aí na planilha, eu coloquei a planilha também na pasta T, faltou um resíduo para completar aquilo que o contribuinte queria. Como esse aqui é o paradigma, eu fecho o voto, já indo para o voto, eu fecho o voto no seguinte sentido: dar provimento ao recurso, homologando a compensação no limite do crédito requerido. Na verdade, eu teria que colocar no limite do crédito requerido de acordo com a diligência. De acordo com a diligência, para excetuar, em parte, esse único processo que o crédito requerido não foi integral. Está faltando aqui um detalhe no meu fechamento. Então seria isso. A diligência veio redonda, olha, está tudo ok, o crédito está disponível, só que tem uma competência que, para a contribuição social de um processo em que ela não foi suficiente, e ela vai e discrimina isso lá na planilha, entendeu? Então, no voto paradigma, seria essa minha indicação, faltando aí no limite do crédito, de acordo com o resultado da diligência. No limite do crédito apurado pela diligência. Pode ser. Uma pergunta. A diligência não reconheceu todo o crédito pleiteado? Do IRPJ. Não, o crédito. Ela glosou alguma coisa? O crédito? Ela fala aí. O crédito saldo negativo de imposto de renda recomposto é suficiente para englobar a compensação de todos os débitos. Porque aí ele fala duas coisas. Mas o de contribuição não, tendo restado parte do último débito. Ah, tá, entendi. Eu entendi. Não é suficiente por quê? Porque ele pegou débito a mais, né? O débito pode ter considerado grande demais. Porque se ele reconheceu todo o crédito pleiteado... Ele reconheceu. Pronto. Aí pode ficar assim, ó, voto por dar provimento, assim como a gente costuma fazer, para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação até o limite do direito creditório reconhecido. Então, tá bom assim como está aí, né? Aí, deixa eu ver. O dar provimento ao recurso voluntário, aí podia dizer assim, para reconhecer o direito creditório pleiteado. Sim, pleiteado. É porque está requerido aí. Como? Está no limite do crédito requerido. Porque já está, né? Homologando a compensação no limite do crédito requerido. Eu vou colocar de acordo com a diligência, para não deixar dúvida. O resultado da diligência. Porque quando ele põe um débito a maior do que ele tinha de crédito, ele, na verdade, pensava que tinha um crédito maior. Não, é porque, assim, porque você está dizendo, você está homologando e dizendo até o limite do crédito requerido. Se você colocar primeiro que está reconhecendo o direito creditório, você dá mais ênfase ao direito creditório. Entende? Você diz assim, eu reconheço o direito creditório e vou homologar as compensações até o limite desse crédito. Entendi. Vamos lá, dita aí. Dessa forma, voto por dar provimento ao recurso voluntário. Reconhecendo, pode ser? Isso. Reconhecendo o direito creditório pleiteado e homologando as compensações até o limite
do direito creditório requerido. Ou algo assim. Né? Essa é a ideia, né? A redação. Mas, Nilson, se a gente citar no limite requerido, aquele débito, que ele está requerendo tudo. Se tiver algum débito, por exemplo. Até o limite do que foi reconhecido na diligência. Exatamente, é o que eu falei. Exatamente. Esse é o ponto. Pode ser, no final, né? Exatamente. Mas eu acho que tem que começar assim. Começar assim, reconhecer o direito creditório requerido. Não é isso? E homologar até o limite da diligência. Da diligência, pronto, acabou. Do crédito então, ia homologar a compensação nos termos da diligência. Conforme exposto na diligência. Tanto faz, isso é preciosismo, na verdade. Não é só porque tem esse único processo que precisa de um cuidado, né? E que não está no texto, porque esse aqui é o paradigma, né? Seria... Tá bom, então? Então, dessa forma, voto por dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito pleiteado e homologando a compensação no limite do crédito reconhecido na diligência. Perfeito. Alguma observação? Não? Podemos votar? Acompanhe o relator, presidente. Com o relator. Com o relator. Acompanhe o relator. Desculpa. Com o relator, presidente. Com o relator. Com o relator. Ótimo. Então, ficou dá provimento por unanimidade nos termos do voto do relator. Aí eu vou fazer aquele mesmo esquema, eu vou pegar o dispositivo, certo? E vou trazer para cá. Então, deixa eu só anotar aqui. Dá provimento por unanimidade, conforme o voto do relator. Como houve uma pequena alteração, eu vou transcrever depois. Aí, Lisandro, a gente ajeita aí, tá certo? Tá, eu vou modificar e colar na pasta T. Beleza. Dispositivo. Transcrever o dispositivo. Transcrever entre aspas, né? Então, esse foi o 42. Eu estou fazendo duas anotações com medo de perder aqui esse arquivo de 43 a 60, não é isso? Isso. São os do paradigma. Dá provimento por unanimidade. Então, vamos ao item 61, saiu de pauta, certo? Foi retirado de pauta. O item 62, na VESA, Severo Tozelli. Uma palavra, Tozelli. Vamos lá. Esse é o processo decorrente de uma DECOMP, que o contribuinte busca compensar alegado crédito de RPJ referente a dezembro de 2003 com débito próprio. A compensação não foi homologada sob a alegação de insuficiência de crédito. Aí o contribuinte apresentou manifestação de conformidade. Na verdade, ele fala que a DCTF teria um valor a pagar de 20 mil, mas isso foi depois mudou e ele esqueceu de retificar. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade por achar que o crédito não teria sido provado, a liquidez, né? Aí, isso aqui já veio para o CARF e foi convertido em diligência. E aqui eu transcrevo os termos da diligência. O resultado da diligência foi objeto de um relatório fiscal, eu cito as folhas, e o contribuinte, aqui é um detalhe importante, não se manifestou, mesmo tendo sido intimado do relatório da diligência.
Caminhando para o voto, presidente, que a questão aqui é muito pontual, eu acato exatamente a conclusão da diligência. Qual que é a conclusão da diligência? Ele reconhece o crédito de 20 mil, mas ele usa para matar uma estimativa em aberto, então sobra não todos os 20 mil para o contribuinte, sobra um valor menor. Sim. E aí é o que eu acato, por isso que eu dou parcial provimento ao recurso voluntário, para fins de homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido nos termos do resultado da diligência de folhas 448, 451. Que é exatamente muito parecido com o caso anterior do presidente. Sempre te chamo de presidente, agora preciso acostumar, do ex-presidente Lisandro. É exatamente o mesmo caso. Acatou e eu limito ao valor reconhecido em diligência. Aqui é parcial, porque não foi integral o reconhecimento. É como voto, presidente. Ok. Algum comentário? Debate? Ok. Então, vamos à votação. Secretário, né? Acompanhe o relator, presidente. Acompanho. Sim, pode. Eu vi. Acompanho. Você mesmo, sim, porque eu posso ler o relator. Pode Acompanhe o relator. Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Ótimo. Então, acompanhe o relator também. Então, ficou... dá parcial provimento, não é isso? Ou foi dar provimento? Parcial. Parcial. Certo. Dá parcial provimento, nos termos do voto do relator, e eu vou copiar o dispositivo para levar esse texto lá para a ata, certo? Ok, então, com isso nós votamos os itens 62, 63, 64 e 65. Continua o Tozelli, agora o item 66 é o mesmo contribuinte. Presidente, aqui a situação é muito parecida, que ali era IR, agora CS, mas nesse caso específico, o valor pleiteado, ao invés de ser 20 mil, era 25 mil reais, e a diligência, ela acaba confirmando 24.998,98. Então, sobraria 2 centavos que ela própria abriu mão. Então, ela reconhece integralmente e eu acato o resultado da diligência. Então, aqui, em vez de ser parcial provimento, eu dou provimento ao recurso voluntário em face aí da confirmação integral do crédito. É como voto. Certo, deixa eu abrir aqui. Eu copiei aqui no final exatamente o resultado da diligência. Algum comentário? Só um segundinho. Deixa eu abrir aqui também, eu não abri ainda. Essa questão dos 2 centavos parece ser relevante. Não, é engraçado que, olha só, ele fala, não remanescendo salvo devedores. Ele abre um parêntese, a diligente, na verdade, apurou-se valor insignificante de 2 centavos, devido às regras de arredondamento do sistema. Aí ele acaba permitindo aí a homologação integral. Certo. Para homologar. Certo. Pronto. Algum comentário? Alan, querido? Tudo certo? Podemos votar?
Então, fala, pode voltar. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator. Também acompanho o relator, presidente. Ok, então fica dá provimento por unanimidade. E isso vale para os itens 67 e 68. Então, vamos ao item 69, Vilares Metais, ainda com o conselheiro Tozelli. Vamos lá, presidente. Esse caso é caso de compensação, matéria que todos nós somos apaixonados. E usar posto alegado pagamento de CSRF, e alega que reteve a maior aquelas coisas de nota na hora que ela foi pagar. E aí é o grande problema de fazer a prova, porque isso, se você for ver, é crédito de terceiro, na verdade, você deduz dele. Então, para você mostrar que isso é em débito seu, é muito complicado na prática, eu já me deparei com várias situações realmente que é muito difícil. E existe todo um procedimento, porque ou você faz a retenção indevida, e aí você tem que provar qual que é a nota fiscal, que você não pagou, que você não tomou o serviço, ou quando você faz a maior, você precisa provar que o tomador do serviço não usou isso, porque se você for ver a grosso modo, o crédito não é de quem paga, é de quem sofre a retenção. Então, ou você paga à toa, a troco do nada, e aí você tem que mostrar por que você pagou, nota fiscal cancelada, serviço que não foi cancelado, etc. Ou, quando você faz a retenção, mostrar que o contribuinte não usou e que você realmente tem direito a isso. Essa segunda hipótese, na prática, é praticamente inviável. A primeira ainda dá. O fato é que, nesse caso, nenhuma das duas provas foram produzidas. E a própria explicação da origem, ela é genérica. Então, presidente, eu entendi, nesse caso, que o contribuinte não mostrou nem liquidez e certeza, nem um cheirinho de onde veio esse pagamento a maior de CSRF. E mais ainda, muito menos provou que ele estava habilitado, né, a postular em nome próprio esse crédito que, em regra, é de terceiro. Então, diante da falta de liquidez e certeza do crédito, eu nego o provimento ao recurso voluntário como voto, presidente. Ok. Alguma discussão? Alguma dúvida? Nada? Podemos votar? Alain? Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Bárbara? Também acompanho, presidente. Ok. Acompanho o relator, então o resultado ficou negar provimento por unanimidade. Ok? Item 70. O mesmo contribuinte, Tozelli, e ainda o conselheiro Tozelli. Ô, presidente, o caso aqui é exatamente igual, só muda o período. E aqui nós estamos falando de poucas notas, dava para fazer a comprovação também, se a SRF supostamente retida maior. Certo. O contribuinte não especifica exatamente a origem desse pagamento. Então, na mesma linha do caso anterior, eu nego o provimento por falta de comprovar o alegado indébito. Como voto? Certo. Alain? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Ai, desculpa. Acompanho o relator. Já votou, tudo bem. Acompanho o relator.
Com o relator, presidente. É o costume. Com o relator, presidente. Bárbara. Também acompanho, presidente. Ok. Então, acompanho o relator. Negar provimento, o resultado do julgamento é negar provimento por unanimidade ao recurso voluntário. Ótimo. Próximo item, número 71. Eu estou com o relator. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu salvar logo. Deixa eu anotar aqui também. Aqui são 4 processos da exportadora de café, mas não dá para tratar tudo junto, não, são diferentes. Deixa eu abrir aqui. Os 2 primeiros, talvez, mas... Item 71, da pauta exportadora de café. Então, é um pedido de restituição em PER, certo? Qual ponto de direito creditório a título de saldo negativo de contribuição social, né, no exercício de 2010. O pedido de restituição foi indeferido em razão de a estimativa de fevereiro de 2010 ter sido quitada por uma compensação, a qual não foi homologada nos termos do despacho decisório. O contribuinte alega que essa compensação está sob júdice, né, e requereu o sobrestamento do processo. A DRJ negou o provimento, né, não homologando a compensação, ratificando a decisão da DRF. No caso, que foi que eu vi, é bem curtinho, eu vou ler só o terceiro parágrafo do voto, e o terceiro quarto, que ele já sintetiza tudo. Em consulta do sistema processo, o que é a DECOMP apontada, né, é objeto desse processo aqui indicado. Atualmente, esse processo possui recurso voluntário pendente de julgamento, estando localizado no CARF, da terceira sessão. Por quê? Porque o crédito é PIS e COFINS. Certo? Ele está usando direito creditório de PIS e COFINS para quitar a estimativa, e nessa estimativa é que compõe o saldo negativo. Então, esse processo realmente está sob júdice e está a ser julgado aqui no CARF na terceira sessão, porque é crédito PIS e COFINS. Ou seja, ele está aguardando distribuição para julgamento no âmbito da terceira sessão, julgamento deste CARF. Aí, nesse caso, eu entendo que o processo é decorrente do processo supracitado, uma vez que o direito creditório e análise tem origem em compensação, que está em análise no referido processo. É esse que está na terceira sessão. Então, a solução, o regimento interno do CARF determina a conversão do julgamento do processo decorrente em diligência, o decorrente é o nosso, para que seja vinculado ao processo principal, permanecendo sobrestado até o julgamento deste, nos termos do parágrafo 5º do artigo 6º do RICAR. Então, eu estou propondo aqui uma resolução, certo, para sobrestar o julgamento do presente processo, até que haja uma decisão do processo aqui apontado, que é o que vai definir se a compensação vai ser homologada ou não, ou seja, se a estimativa vai ser quitada ou não. E aí a gente poder julgar o saldo negativo que utiliza essa estimativa. Não sei se deu para entender. Esse, na minha opinião, como tem fica um tanto parecido com o caso que a gente já jogou hoje pela manhã, né?
saldo negativo, cujo elemento é uma estimativa, essa foi quitada por uma compensação. Qual é a diferença? A diferença é que essa compensação ainda está em julgamento, está aqui no CARF, né? Então, eu entendo que, nesse caso, a gente pode aguardar o julgamento dessa estimativa para resolver logo o processo, né? Mas ficou aí aberto a outras sugestões. Então, debates. Alain? Me parece que esse é o único caso mesmo que cabe sobre estamento, né? Eu pensando aqui comigo, assim, né? Sobre os casos em geral que os contribuintes pedem sobre estamento, né? Aqui você vai ver que realmente a estimativa foi compensada com crédito de PIS e COFINS que está em outra seção, não é isso? Isso, exato. E aqui ele está pedindo um PER do saldo negativo da contribuição social, não é isso? Então, realmente porque, de uma maneira geral, a gente não tem previsão para sobreestamento, não é isso? Mas esse aqui me parece que é o caso regimental, né? Como tem no regimento, eu aproveitei para usar o regimento. É isso aí. Porque isso é uma questão bastante recorrente. Os contribuintes, a todo momento, por exemplo, na questão da compensação de prejuízos, tem aquela discussão, se vai, se não vai, etc. Enfim. Mas esse caso aqui realmente me parece que é caso de sobreestamento mesmo. Ok, mais alguma observação, comentário? Podemos julgar? Ok. Alain? Acompanha, presidente. Acompanho. Acompanho. Acompanho, presidente. Acompanha, presidente. Acompanha, presidente. Também acompanho. Ok, então... desculpe. Tá certo, desculpe. Deixa eu anotar. É que a Barbaraita está muito quieta hoje, né, presidente? Eu não sei o que está acontecendo. Ela só funciona ao vivo, né? Está muito zen hoje. Estou trabalhando essa quarentena, agora eu dou outra pessoa, tá? Então, o resultado ficou assim: converter o julgamento em diligência para sobrestar o processo nos termos do voto do relator, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar o dispositivo e vou copiar aqui, ver se vale a pena. Vale. Muito bem. O 7.2, vocês podem abrir também. Se não me engano, vai ser a mesma coisa, a mesma contribuinte, né? Se não me engano, vai ser a mesma coisa, mas deixa eu só confirmar. É exatamente a mesma coisa, só que é outra... Agora me veio uma dúvida se é o mesmo saldo negativo, mas não é, não. Também é um PER, tá? Acho que é o mesmo saldo negativo. Vou abrir de novo isso aqui. Não, é outro saldo negativo. No primeiro, o saldo negativo era de contribuição social de 2010.
E nesse daqui, saldo negativo de contribuição social de 2009. Certo? Então, só muda aí o período, mas a situação fática é exatamente a mesma. Certo? Só que aqui não é só uma decomp, são várias decomps, e são 2 processos. Mas os 2 processos estão na mesma... deixa eu ver aqui. O caso fático é o mesmo, né, presidente? Só que aqui são 2 processos. Aí, deixa eu ver aqui. Os 2 processos estão na mesma situação. Só confirmando se é realmente a mesma situação fática. Faz tempo, eu não me lembro. Não me lembrava. Aqui, a única diferença é que são 3 decomps que estão no estimativo, que estão em 2 processos separados, mas os 2 processos, que são do PIS/COFINS, estão também lá na terceira sessão. É a mesma situação fática, certo? Mesma situação fática, e a proposta é a mesma também, no sentido de sobrestar, só que aqui são 2 processos que a gente teria que aguardar o julgamento, certo? Então, é a mesma situação fática, sim, né, como o Figênio falou. A gente pode reproduzir também o resultado. Bom, vamos votar, né, Alain? Acompanhe, presidente. Acompanha, presidente. Acompanhe, presidente. Acompanho, presidente. Acompanho. Acompanho também. Acompanhe, presidente. Dessa vez eu esperei. Ok, então ficou a mesma decisão, né? Converter o julgamento em diligência para sobrestar o processo nos termos do voto do relator, e aí eu vou trazer o dispositivo do voto. Ainda, processo 73. Deixa eu anotar isso aqui. É o mesmo contribuinte. Agora, é uma situação um pouco diferente. Deixa eu ver qual é. Aqui a gente vai ter que... Então, vocês me desculpem, não. É pequeno, não vou tentar resumir aqui. Então, o contribuinte aqui está pedindo compensação, não é PER, é compensação. Está apontando um direito creditório a título de saldo negativo de contribuição social de 2007, outro ano, né? A administração tributária reconheceu apenas parte do direito creditório, apontando 2 razões. A estimativa de janeiro foi quitada por compensação, a qual foi homologada parcialmente, ou seja, ele não tem toda a estimativa, e a estimativa de novembro foi quitada por 2 compensações, as quais não foram homologadas nos termos do despacho decisório colegiado. Tá? Então, ela glosou estimativas, em razão das estimativas terem sido quitadas por compensações não homologadas ou homologadas parcialmente. O interessado, ele alega, sim, que está em discussão, né, e pede o sobrestamento. A DRJ negou, dizendo que não existe previsão legal para o sobrestamento. Aqui, no voto, já, certo? Eu vejo que a administração tributária, ela reconheceu parte, né? Então, eu trago aqui uma tabela do que foi reconhecido, né? Nas várias compensações que estão no processo. Veja que, com exceção de uma, né, as outras ou não foram homologadas ou foram homologadas parcialmente. Só uma foi homologada.
Então, as duas primeiras compensações foram inicialmente homologadas parcialmente à legislação tributária, todavia, essa decisão foi revertida em sede do processo administrativo número tal, julgado por este colegiado nessa mesma sessão. Bom, eu acho que eu deveria ter invertido 90.0015. Eu acho que eu deveria ter julgado primeiro o próximo, certo? Processo. Eu estou usando aqui no 7.3 o resultado do julgamento do 7.4, certo? Então, eu vou pedir para a gente olhar primeiro o 7.4, pode ser? Vamos inverter aqui. E aí fica mais tranquilo de botar o 7.3, tá certo? Peço, então, que a gente dê uma olhada aí no item 7.4, que é do mesmo contribuinte, certo? Em que ele está pedindo saldo negativo de contribuição social de 2006. Naquele outro era 2007, né? Aqui ele está pedindo 2006. A administração tributária reconheceu apenas em parte do direito creditório, em razão de não ter sido confirmada a totalidade das estimativas que compõem o saldo negativo. Alguma estimativa foi quitada por meio de compensação, que não foi homologado, em serviços particulares. O contribuinte, ele pediu o sobrestamento, certo? A DRJ negou. Aí, no caso que, né, já partindo aqui para o voto, foi que aconteceu? Fui consultar o processo, né, que é o que tem a estimativa, e vejo que todos são a mesma situação fática, né? Saldo negativo de um ano, usado para quitar a estimativa do outro. Então, verifica-se que esse processo foi incluído no programa de parcelamento PERT. Então, aqui é o que acontece. O contribuinte apresentou uma declaração, nesse processo aqui, uma DECOMP, que foi, no caso da 2018-72, né? Ele foi não homologado. Ele perdeu, certo? No processo administrativo, né? Foi chegado, transitou julgado. E ele incluiu o crédito confessado, ou seja, a estimativa, incluiu no programa de parcelamento. Então, a situação fática aqui qual é? A gente vai jogar um saldo negativo que tem como elemento uma estimativa que está sendo parcelada. É um empecilho para o saldo negativo, certo? Meu voto é no seguinte sentido: olha, eu venho adotando o entendimento de que a estimativa quitada por compensação, a qual foi não homologada, não deve ser levada ao saldo negativo correspondente. Todavia, na espécie, a estimativa já foi incluída em programa de parcelamento, está sendo paga, ou seja, não foi quitada por compensação, mas está sendo quitada em programa de parcelamento. Ela não foi quitada por compensação. Mas está sendo quitada em programa de parcelamento. Diante da situação fática, entendo que a estimativa deve ser levada ao saldo negativo, de forma que o direito creditório pleiteado deve ser reconhecido. Então, eu estou dando provimento ao recurso voluntário nesse caso. Certo? Então, novamente, esse é o item 7.4, exportadora de café. Já que eu comecei com um, né, andei com o outro. E esse é o voto, dar provimento nessa situação, que é reconhecer saldo negativo, cujo elemento é uma estimativa que está sendo pago por parcelamento. Eu estou dando reconhecimento do direito creditório. Algum comentário? Alan? Então,
No caso, você deu parcial provimento só para aquela que ele incluiu no programa de parcelamento e negou alguma outra que tenha ficado pendente? Não, né? Não, é da provimento total, porque a única pendência era essa. Entendi. Não, porque eu achei, peraí, esse é o acórdão número 70? É o 74. 74. Tá, eu tinha aberto aqui o errado, embora seja... eu induzi ao erro que eu comecei com 7.3, né? E depois entendi. Mudei. Tá. Entendi. Certo. Não, tá esclarecido, né? É porque o 7.3 depende do 7.4, por isso que eu pedi para mudar. A questão jurídica é aceitar ou não, no saldo negativo, né, estimativa quitada para parcelamento, em quitação. É isso. Mais alguma manifestação? Temos a votação? A votação. Deixa eu fazer um questionamento. É um questionamento. Com relação... Vai falar, não? Sim, pode falar. Porque a diferença dele não ser compensado e de esse débito ele está parcelado. A minha preocupação nesse caso, e aí me lembra muito aquela primeira vez que nós enfrentamos isso, porque o contribuinte ele vai lá ter um débito e não quita aquele débito, manda para o parcelamento. Aí, em seguida, esse valor que está parcelado, como eu não tenho garantia nenhuma de quitação desse valor, ele vai ser cobrado lá, mas eu já estou utilizando esse crédito numa outra situação. Mais ou menos, estangencia com aquela discussão que nós tivemos mais cedo. Esse ponto, né, que eu fico... Eu acho que fica mais estranho quando se fosse PER, né? Se aqui na conta fosse PER, ele parcelasse lá para receber a vista aqui. Exatamente. Mas aqui não é. Aqui é decomp mesmo. Né? Exatamente. Porque o que eu neguei foi exatamente, aliás, semelhante a esse caso, porém era PER. Ou seja, ele recebe... Vai lá, ele está se financiando com o dinheiro público, na verdade, quando é o caso de PER. Né? Então, nesse caso aqui, ele vai ser cobrado ou lá no parcelamento ou aqui na DECOM. Ok. É verdade. Realmente a diferença é uma nuance, que a nuance é o parcelamento. Né? Só que já existem, então, assim, várias decisões, vários entendimentos que o parcelamento, inclusive da Receita, né? É recebido como equivalência de um pagamento, em várias situações. Aí, né, a gente, quando começou a jogar na DRJ, as DECOMPs, essa foi uma questão muito discutida lá, assim, e o parcelamento? Eu vou aceitar, como sendo uma forma de quitação, né? E aí algumas decisões eram assim, não, vamos aceitar ao limite do que foi pago. Aí tinha que consultar lá o sistema de parcelamento, saber quantas parcelas ele pagou, porque ele pagou algumas, né? Então, parcelamento ativo, digamos assim. Né? Vamos saber quantas parcelas ele pagou para reconhecer só aquelas parcelas que ele pagou. Não tem a complicação para fazer isso daí. Por outro lado, só negar também não dá, porque ele já pagou uma parte. Entende? E o que ele pagou? A gente vai negar? Ele pagou. Certo? Então, assim, a própria Receita Federal, eu não me lembro qual é o ato, né? Ela reconheceu essa equivalência entre parcelamento e pagamento, com algumas críticas, né? E aí eu acabei adotando também esse entendimento, e trago esse entendimento lá da DRJ, sabe? Mas Tem várias nuances aí, né, Milton? Essa questão do parcelamento, porque, assim, eu não posso adotar, não é nem o caso, né? Só a questão do parcelamento como um todo. Porque tem determinadas regras, por exemplo, quando tem representação física, tem que ser pagamento. Se não for pagamento, fica sobrestado, aguarda. Então, é de acordo com o caso concreto que o parcelamento vai ser analisado. Mas aqui, especificamente, de toda forma,
que esse argumento ele vale para o outro também, para o outro caso. Ele vai ser cobrado tanto na compensação, ou, aliás, no parcelamento, ou na não homologação do DECOM. Né? Porque o parcelamento também é confissão. Né? Exatamente. Então, assim, não tem nem aquela dependência de execução pela PFN, porque é estimativa ou não. Como é parcelamento, né, sempre é passível de execução. Né? A gente não fica até difícil de dizer assim, não, eu não vou reconhecer aqui no saldo negativo e vou dizer para a DRF excluir do parcelamento essa estimativa, como seria a sugestão no caso aquela nossa né, sugestão. Aqui fica difícil excluir do parcelamento, ele já pagou uma parte, como é que eu vou excluir? Eu vou devolver para ele, então, o que ele pagou? Né? Então, fica, digamos assim, fica cada vez mais distante, né, assim, de uma solução factível, né? Exatamente. Dá mais substância ao direito creditório dele, né? O fato de já ter pago uma parte e ter se comprometido a pagar. Certo? É isso. Alain, ainda ia falar alguma coisa? Podemos voltar? Certo. Então, Alain? Acompanhe, presidente. Presidente, eu acompanho pelas conclusões. Sim, porque você acha que tem que considerar sempre ali, né? Sempre. Certo. Lisandro? Já votei em sentido diverso a alguns colegas, no sentido de não aceitar essa tese da compensação com valor parcelado. Sim. Então, por coerência ao meu voto anterior, eu vou divergir do relator. Certo. Eu também, eu acompanho pelas conclusões, também tive um voto nesse sentido, então, já formalizado. Certo. Bom, é interessante o fato do Tozeri e da Gisele votarem pelas conclusões, já deixa exatamente claro as divergências que existem. Então, não precisaria fazer mais nenhum comentário das questões da tese. Então, eu acompanho o relator. Certo. Alexandre? Eu acompanho o relator. E Bárbara? Pelas conclusões. Certo. Ok. Deixa eu só anotar aqui. Então, ficou dar provimento ao recurso voluntário. Por maioria. Vencido conselheiro Lisandro. Então, acompanharam pelas conclusões Toselli, Gisele e Bárbara. Então, o resultado geral, dar provimento ao recurso voluntário por maioria. Vencido o conselheiro Lisandro, que negava o provimento. Não é isso? Acompanharam o relator pelas conclusões, os conselheiros Roseli, Gisele e Bárbara. Vamos ao 7.3. Ainda bem que foi dado provimento ao recurso, porque eu já considerei que ia ser dado provimento lá no 7.3, tá certo? Então, voltando para o 7.3, deixa eu só botar isso aqui de azul.
Então, voltando para o 7.3, o que acontece? Aqui é uma situação, relembrando, muito parecida. A gente está falando de saldo negativo, cujo elemento é uma estimativa que foi quitada por compensação. Tá? Então, eu volto aqui. Ó. As duas primeiras compensações, a administração são 4 DECOMPs, tá certo? E a administração tributária reconheceu uma do provimento parcial em outras. Eu digo assim, as duas, já no finalzinho do voto, o voto é muito curto, eu vou ler. As duas primeiras compensações foram inicialmente homologadas parcialmente pela administração tributária, todavia essa decisão foi revertida em sede do processo administrativo número tal, julgado por esse colegiado nessa mesma sessão. Ou seja, é o processo que a gente acabou de votar, tá certo? Com isso, entendo que os correspondentes valores compensados devem ser levados ao saldo negativo, de forma que o direito creditório pleiteado deve ser reconhecido nessa parte. Todavia, o recorrente não dá notícia de outra DECOMP, também utilizada para quitar em parte a estimativa de novembro. A administração tributária não reconheceu o crédito correspondente, no valor de R$ 1.091, e o contribuinte não se manifestou contrário a essa decisão. Na verdade, ele não impugna. Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório apenas no valor de 208.000, ou seja, que é a soma de aquelas duas primeiras DECOMP, e homologar a compensação declarada até o limite do direito creditório reconhecido. Certo? Então, essa compensação que começa com 10.863, de R$ 1.091, a administração tributária não reconheceu nada, certo? E causou isso no saldo negativo, e o contribuinte simplesmente silencia em relação a ela, né? Ele eu não me lembro se ele fala alguma coisa. Na verdade, ele vem pedindo sobrestamento, né? Lá no recurso perguntário, na manifestação de conformidade, foi que ele pediu. O interessado apresentou uma manifestação informando que as estimativas não reconhecidas foram quitadas por meio de compensação que está sob juízo. Com isso, requeriu sobrestamento do presente processo, de que haja decisão administrativa definitiva daquele processo, porque se reconhece o direito creditório pleiteado. Então, aí ele cita esse processo aqui, que foi o que a gente acabou de julgar. Só que nesse processo só estão 2 DECOMPs. E a delegacia também não reconheceu o direito creditório em relação a uma terceira DECOMP. Né? E no recurso voluntário, ele simplesmente repôs o mesmo argumento. Ou seja, ele não falou dessa DECOMP 10, que começa com 10.863 e R$ 1.091. Não falou especificamente nem no recurso, nem na manifestação de conformidade, nem no recurso voluntário. Então, nesse caso, né, com a que eu tenho votado, eu não vou reconhecer esses R$ 1.091,07 do direito creditório dele, por isso, da parcial provimento. Eu voto. Algum comentário? Algum comentário? Só para tirar uma dúvida, as razões do provimento são as mesmas do processo anterior? Do parcial provimento, aquilo que foi provido. Aquilo que foi provido é porque as estimativas foram quitadas. Não foram computadas. Foram quitadas porque, em razão de uma decisão administrativa, certo? Homologando a compensação. E a decisão administrativa é exatamente o item 7.4 da pauta que a gente acabou de julgar. Entendi. Certo? Então, assim, eram 4 estimativas questionadas, não aceitas pela DRF, 4. Certo? Uma, a DRF aceitou, e 2
ela não aceitou na integralidade, certo? Então, ficaram 3 subjúdice, né? Não é isso? Questionário 3. Aí o contribuinte diz assim, olha, essas decomps aí estão sendo questionadas administrativamente, a não homologação delas, estão sendo questionadas administrativamente. Então, não dá para julgar agora. Estão sendo questionadas no processo número X, que é o 90.0015, processo 90.0015, nessas duas, certo? Só que lá no 90.0015 só tem 2 decomps, que a gente acabou de julgar e homologou, certo? Então, essas eu estou aceitando. Esse é o objeto do provimento parcial. Só que essa terceira não está naquele processo. Ele não cita nenhum outro processo. Eu acho que ele, não sei, calou-se. Talvez ele tenha pensado que essa decomp também estivesse no mesmo processo, não sei. É possível. Né? Só que não está. Então, ela ficou em aberto. E ele não fala nada específico em relação a essa decomp, nem na manifestação de conformidade, nem no recurso voluntário. A única coisa que ele pede é para sobrestar, pedir para esperar o julgamento daquelas decomp. Né? É isso. Mais alguma pergunta? Uma dúvida? Como é que está o meu áudio aqui? Está avisando todo o tempo que o meu microfone está barulhento. Está muito alto aí para vocês ou está bom? Tá bom? Vou ignorar aqui o aplicativo. Ok, vamos para a votação. Alan? Bom, presidente, nesse caso, nós temos aí uma pequena divergência em relação à questão das compensações, mas como o contribuinte não alegou nada, não deu uma devida notícia sobre o andamento dessa outra decomp, fez referência a um processo que, na verdade, não é o processo onde está essa decomp pendente, então eu acompanho. Ok. Presidente, eu vou abrir divergência para dar provimento integral. Processo de divergência, ok. Isandro? Eu abro uma divergência para dar provimento parcial e menor extensão em coerência com o julgamento meu anterior, meu voto anterior. Eu acompanho a divergência do Torricelli. Deixa eu só fazer um esclarecimento. Aí, no caso, o Lisandro, seria parcial, porque quando você fez referência ao outro, lá você dava parcial também, é isso? Ou você negava? Lá você negava, né? Eu negava porque era compensação. Isso. Integralmente então seria negar provimento. Então, aqui seria negar também. Seria negar também. Certo. Então, então vai haver divergência no sentido de negar provimento. Negar provimento. Porque o processo não acaba, tem eventual recurso especial, então eu poderia até dizer, não, eu fui vencido, considero o julgamento anterior e aqui eu acompanharei o relator, mas como o processo ainda pode correr, não é um certo, acredito, pode não ser, então prefiro negar provimento. Ok. Gisele, desculpe ter interrompida, porque aí ficou... Eu dou total provimento, então eu vou acompanhar a divergência do Torricelli. Certo. Virginia? Presidente, eu acompanho o relator. Agora, eu só queria fazer um comentário, apesar de ser um momento do voto, só esclarecendo, no caso do Lisandro, ele não concordou com os fundamentos lá, mas o colegiado aprovou. Aqui, se para ele negar, curiosidade, tá? Ver que é o posicionamento da turma. Para ele negar, então, teria que ser outros fundamentos, porque já que o colegiado aprovou, não seria isso? Porque eu acabo sendo vinculado pela decisão do colegiado, né? Se foi aprovado lá aquele crédito, então ele é ok. É um outro momento agora. Eu fiquei na dúvida, Efigênio, Por isso que eu não tenho esse questionamento. Eu acabei decidindo por considerar não o colegiado, mas o meu voto, porque eu acho que o processo ainda não terminar. Esse, entendeu? Por conta dessa
dessa constatação, mas eu concordo que você tem razão. Outro Entendeu? processo já decidiu, pô, Mas não tudo faz bem, muito beleza. sentido, eu concordo. Eu fiquei na dúvida. Ok, mas Mas eu prefiro manter Ok, eu acompanho. Claro que eu teria que declarar voto para dizer, olha, eu estou divergindo, mas porque no outro processo, e que ainda não eventualmente não tinha terminado, poderia ter um recurso especial. Não precisa não, né? Tudo Já está implica. claro, né? Está claro, né? Tá jóia. Obrigado. Está gravado, não precisa nem fazer declaração de voto, está gravado. Tá. Tá registrado. Tudo gravado. Alexandre? Eu acompanho a divergência do Toselli. Certo. E Bárbara? Com a divergência do Toselli. Certo. Então, eu fiz aqui o quadrinho. Vamos ver aqui. Acompanharam o relator, o Alain e o Efigênio, certo? Toselli abriu divergência e acompanharam Gisele, Alexandre e Bárbara. São 4. E o Lisandro abriu divergência com 3. Nessa situação, como é que fica? Nós não temos maioria, né? Que ficou 3, 1, 4. 3, 1, 4, não é isso? Acredito que tem que fazer uma nova votação. Acho que sim, viu? Mas que se resume em eu aderir a uma das duas teses. Isso. É isso que eu ia falar. Na verdade, presidente, como você é a minoria, você tem que votar pelo provimento total ou parcial agora. Presidente? O presidente é o Neudes. Eu falo, você é meu presidente na minha cabeça, Lisandro. Ex-presidente, me desculpe. Eu vou apagar aquela pasta lá da pasta 3. Até do presidente. Eu vou seguir o relator, até por conta do aditivo do Efigênio, que muito bem colocou, que o processo anterior já está decidido, esse eu poderia muito bem acolher aquela decisão. Então, eu sigo o relator. Certo, em segunda votação. Né? Segunda votação. Então, em segunda votação, simplificada, né, como só tinha uma divergência em relação às outras duas, o conselheiro Lisandro já se manifestou no sentido de, entre as duas teses, né, ele opta pela tese do relator, certo? Então, em seguida, a votação ficou com o relator é isso, né? Se alguém quiser mudar, né, já que é uma outra votação, ainda tem tempo de mudar, né? Mas eu vou anotar aqui igual o voto anterior. Né? Então, com o relator ficou Alain, Lisandro e Efigênio, divergência para dar provimento. Então, ficaram Toselli, Gisele, Alexandre e Bárbara. Certo? Então, vai ficar, então, por paridade, né? Novamente, em segunda votação. Esse aqui eu vou ter que anotar, tá? Porque esse é mais complicadinho. Vamos anotar. Em primeira votação, acompanharam o relator Alain, que mais? O Alain, o
Efigênio. Alain e Efigênio. Dois. Divergência para dar provimento. Toseli, Gisele, Alexandre e Bárbara. E três. Divergência para negar provimento, Lisandro. Em segunda votação, vou copiar. Em segunda votação, acompanhar o relator Alain, Lisandro, porque não, Efigênio, divergência para dar provimento, Toseli, Gisele, Alexandre e Bárbara. O resultado ficou dar parcial provimento. É isso mesmo, né? Perfeito, Neudson, isso aí. Dar parcial provimento. Os termos do voto. Dar parcial provimento. Os termos do voto do relator. Qualidade, né? Os termos do voto do relator. Eu vou copiar. Então, ficou assim, dar parcial provimento por qualidade, nos termos do voto do relator, sendo que, em primeira votação, acompanhar o relator Alexandre. Bom, aqui eu já li, não precisa ler de novo, né? Só vou copiar aqui o dispositivo para que fique especificado em que sentido é o provimento parcial. Ok. Vamos só anotar aqui, dá parcial provimento. Por qualidade. Muito bem. Próximo item da pauta, que horas são? Quando for 18 horas, a gente vai dar um intervalo e aí a gente conversa o que a gente faz, né, no resto da noite. Item 75 da pauta, JG. Eu devia ter lido melhor isso aqui. Eu esqueci tudo, gente, né? Que era esses processos. Esse é mais complicadinho. Bem mais complicadinho. Quer deixar por último, presidente, esse, então? Não, assim, o complicado de relatar, mas a matéria é fonte, sabe? É tudo fonte. Deixa eu ver aqui. Mas se vocês quiserem, a gente pula. Deixa eu ver como é que está a pauta aqui. JG, magazine. Bom, esses são os últimos, né? E tem dois processos meus que ficaram para trás. Sim, tentar jogar os dois né? Tem que jogar mesmo. Tem que jogar mesmo. Vamos jogar mesmo. Vamos lá. Eu não vou ter tempo de dar uma olhada mesmo. Bom, aqui são 5 declarações de compensação, elas estão relacionadas a ele.
contribuinte usando o alegado direito creditório para quitar créditos tributários levantados em lançamentos de ofício de PIS e COFINS, razão pela qual os correspondentes processos estão apensados ao presente processo. Os mesmos créditos tributários também estão sendo quitados por meio de outras DECOMP, já homologadas, formalizadas nesse processo aqui indicado. Também apensado ao presente processo. Então, o contribuinte foi autuado e ele está quitando o lançamento tributário com compensação. Tá certo? A legislação tributária reconheceu apenas parte do direito creditório contábil nas presentes DECOMP em razão de não ter reconhecido algumas deduções, algumas antecipações dos tributos estimativas e algumas retenções na fonte, constantes das declarações do contribuinte, conforme a seguinte tabela. Certo? Então, o que acontece? Ele está usando, são várias DECOMPs, algumas de RPJ, saldo negativo de RPJ, saldo negativo de contribuição social, certo? Essa segunda tabela aqui, ele sim, de 3 anos, 2000, 2001, 2002. Essa tabela está sintetizando toda a matéria sobre juros, certo? Então, no ano do ano 2000, o saldo negativo de RPJ, contribuição social, a administração não reconheceu essas deduções que o contribuinte fez lá na apuração do IRPJ, reconheceu uma parte do fonte, reconheceu uma parte de estimativas e deu uma diferença. O saldo negativo, que era 196, passou a ser 57, né, por isso que não foi todo utilizado. E aí vai, a CSL desse mesmo ano, 2001, certo? Não foram reconhecidas todas as estimativas de CSL 2001. Em relação a 2000, né? Em relação a 2001, que é essa coluna, as duas colunas centrais, a administração tributária não reconheceu também essas deduções, reconheceu uma parte pequena de fonte, reconheceu todas as estimativas, mas deu uma diferença grande. Saiu de saldo negativo para imposto a pagar, ou seja, sem saldo negativo em 2001. Contribuição social de 2001, a administração tributária reconheceu todo o saldo negativo. E em 2002, a administração tributária também não reconheceu as deduções, o contribuinte não ofereceu fonte como integrante de seu saldo negativo, e a administração tributária reconheceu só uma parte das estimativas do saldo negativo de RPJ de 2002. Então, aí o contribuinte traz vários argumentos que eu vou abordar aqui no voto, né, para cada um dos... Essas deduções, por exemplo, dizem respeito à redução do imposto em razão do incentivo fiscal, do FINOV, né? E aí, fonte estimativa. E aí, ele vem trazendo item a item, aí eu vou abordar no voto, isso aí, tá? A DRJ, ele deu provimento parcial à manifestação de inconformidade. Então, já reconheceu algumas coisas. Então, essa terceira tabela, que está sublinhado foi o que a DRJ reconheceu, certo? Não reconheceu nada de deduções. Fonte reconheceu um pouco mais do saldo negativo de RPJ de 2000, 2001, e em 2002, que o contribuinte não tinha oferecido fonte como componente do saldo negativo, a DRJ disse assim, opa, ele botou 674 mil como estimativa, mas está errado. Boa parte disso é fonte, não é estimativa. Certo? Então, assim, a DRF tinha reconhecido só uma parte de fonte, aliás, de estimativa, e a DRJ disse, tudo bem, realmente, estimativa é só isso. Só que essa diferença aqui, que o contribuinte diz que tem, é fonte. Aí aproveitou lá como fonte. Então, é por isso que em 2002, saldo negativo de RPJ, a DRJ reconheceu 388 mil de fonte que o contribuinte sequer demonstrou na DIPJ,
porque errou no preenchimento da DRPJ, certo? E o resto continua igual. Bom, aí o processo veio para cá e foi baixado em diligência, certo? Para funcionalizado a questão do fonte, certo? Desses fontes que não foram reconhecidos. O que acontece com o FINOL? É aqui eu tenho que fazer um esclarecimento. O que acontece com o FINOL? O contribuinte ele paga menos tributo, mas ele deposita isso na instituição bancária, certo? E o objetivo desse depósito da instituição bancária é utilizar em projetos de expansão. O que aconteceu aqui? O contribuinte, ele teve o seu projeto negado, certo? Ele não virou incentivo, ele requereu, reduziu, mas o projeto foi negado. Ele também não tinha pagado, certo? Feito todos os depósitos. Fez depósitos de uma parte, que é a parte que corresponde a ele, mas o depósito correspondente à redução do tributo ele não tinha feito. Mas a lei permite que, ao ser negado o incentivo, ele deposite. E foi isso que ele fez. Então, ao ser negado o incentivo, ele pagou, né, com DARFs, né, são 5 DARFs. Ele fez esse pagamento, né, na verdade, quem faz o DARF é o banco, né, o banco faz o DARF em benefício do contribuinte, né, porque, melhor dizendo, o dinheiro está com o banco, né, o dinheiro está com o banco. Então, o banco, ele reteve, ele depositou lá no banco, né. Então, como foi negado, aquilo não vai ser usado no projeto. Não foi usado no projeto, então, é devolvido para o contribuinte, certo? Por isso, esses 5 DARFs que são preenchidos pelo banco. Só o que acontece? A gente está falando aqui dos anos 2000, 2001 e 2002. E o DARF o banco fez o recolhimento, né, dos DARFs em 2005, bem depois, tá certo? Mas são esses DARFs que o contribuinte diz que tem redução, tem relação está relacionado com esses DARFs. Essa é a parte mais chatinha, né, mais complicada. Então, eu falei rapidamente o resultado da diligência. A diligência é o seguinte, olha, os 5 DARFs relativos à redução do IRPJ para reinvestimento não foram utilizados no ano 2006. Então, as declarações assim, realmente o DARF não foi utilizado, está lá disponível. E podem ser distribuídos nos períodos requeridos pelos seguintes valores, certo? Então, ele saiu distribuindo o valor dos DARFs em 2000, 2001 e 2002. Só que em 2002, o 2000, ele usou, o contribuinte está pedindo 50 mil de redução, então, isso dá os 50 mil, tá? Certo? Então, a diligência dá os 50 mil de redução em 2000, dá 27 mil de redução em 2001, mas em 2002, dos 149 PTA, a diligência só dá 17. Por quê? Porque, ao fazer essa apropriação, ela está cobrando juros e multa. Uma vez que o recolhimento do DARF foi só em 2005, e o contribuinte está querendo utilizar para o saldo negativo de 2000, 2001 e 2002. Então, as causas são assim, olha, é como se ele estivesse pagando essa diferença aí, certo? Atrasado. Então, para eu trazer para cá, para eu trazer de 2005 ou 2006, melhor, para 2000, certo? Eu vou cobrar juros e multa. Reconhecer um pouquinho mais de fonte, né, de todos os anos, isso olhando a documentação, o contribuinte apresentou a documentação, certo? E a estimativa ficou na mesma. O contribuinte questiona a diligência e questiona principalmente esses encargos moratórios que foi cobrado na diligência, certo? Ao apropriar os DARFs. Ele diz que há um erro na determinação do valor
da redução para reinvestimento em 2002, que a diligência reconheceu fonte no ano 2001 em valor menor do que já havia reconhecido na decisão recorrida. Isso por quê? Porque em 2001, a DRJ já havia reconhecido, salvo 56 mil, e a diligência só está reconhecendo 44, né, conforme aqui a tabela. Então, a diligência também deixou de considerar o fonte que estava devidamente contabilizado, que os valores são coerentes com sua movimentação financeira e que os documentos juntados nos autos são suficientes para comprovar as retenções da Prefeitura de Irecê. Então, assim, o fonte tem dois tipos de fonte. Tem uma fonte de instituição financeira e tem uma fonte de órgãos públicos, certo? A gente tem uma prefeitura, a Prefeitura de Irecê. Aí o fonte vai ser essa questão de prova mesmo, certo? Tipo. Então, vamos dizer que, em relação ao incentivo fiscal, o meu voto, eu não vou ler tudo. O que foi que aconteceu? Aqui tem uma situação importante, né, que deve ser dito. O que acontece? É fonte, certo? Então, como é fonte, em relação ao valor depositado, tem que abater, digamos, do pagamento, certo? A parcela relativa ao imposto. Então, há um acréscimo na hora de calcular, né? E o contribuinte chega e diz assim, opa, foi calculado todo. Já tinha sido calculado aqui, na hora da diligência apurar o pagamento, ele botou o acréscimo de novo, e parece ser verdade, certo? Eu vou ler porque é meio complicadinho. A Associação Tributária, ao apreciar os presentes de conta, analisou as DPJ do contribuinte dos correspondentes períodos de apuração, constatou que isto reduziu os valores apurados do RPJ por meio de deduções indevidas, através do incentivo fiscal, de forma que a glosa de tais deduções reduziu o saldo negativo passivo de restrição e compensação. O contribuinte alega que, apesar de as deduções serem indevidas, houve os pagamentos correspondentes, de forma que estes devem ser considerados como antecipações do IRPJ, estimativas, e considerados no saldo negativo. Na oportunidade, juntou 5 dados, certo? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, como eu fiz o pagamento, eu vou considerar esse pagamento como estimativa desses anos, certo? Não sei se era interessante esperar o zero. E ele saiu aí. Pronto. Tá mudo, Tozé, tá mudo. Não, eu tô na escuta aqui, eu só tô pegando um negócio na correspondência aqui que o cara passou aqui. Tá certo. Bom? Tá certo, você tá aí, né? Tá bom, tá joia. Tá joia. Então, vamos lá. Então, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu que os dados apresentados não poderiam ser considerados na apuração do IRPJ de 2000 e 2002, uma vez que foram feitos para créditos tributários de 2006. Ele diz o seguinte, o pagamento de 2006, como é que eu vou aproveitar, né, aqui em 2000, 2002? No recurso voluntário, o contribuinte afirmou que os dados foram preenchidos com erro, certo, mas devem ser afetados aos anos em tela. O que o contribuinte diz? Olha, o banco preencheu errado, certo? Preencheu com o código errado, o código da Receita errado, e preencheu com a data errada também. O código da Receita foi retificado, certo? No procedimento com a fiscalização, inclusive, né? Mas a data do pagamento, ali, referido a que período, não foi retificado. A DJ disse assim, esse pagamento aqui é para 2006, não é para 2000. Como é que eu vou aproveitar isso? O DAF continua 2006, certo? O contribuinte manifestou-se contrário ao fato de a fiscalização ter exigido os encargos do relator. Assim. Bom, em relação... Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Então, no recurso voluntário, o contribuinte afirmou que os DAFs foram preenchidos com erro, mas devem ser afetados aos anos em tela. Essa questão foi objeto de diligência relatada
ocasião em que a fiscalização verificou a procedência da alegação do contribuinte e apropriou os pagamentos realizados em 2006 para as respectivas deduções realizadas em 2001 e 2002, aí considerando os encargos moratórios. Com isso, os valores assim recolhidos foram suficientes para suprir as deduções de 2000 e 2001, mas parte da dedução de 2002 ficou em aberto. O contribuinte manifestou-se contrário ao fato de a fiscalização ter exigido os encargos moratórios, afirmando que este procedimento contraria a instrução normativa número tal. Entendo que não aceite razão recorrente, os encargos legais são devidos em qualquer caso em que o prazo de recolhimento não for atendido, conforme a própria instrução normativa citada pelo recorrente. Os pagamentos foram realizados em 2006 e correspondem a reduções declaradas em 2001, 2 e 3, portanto, bem além do prazo legal. Todavia, e aí é outra questão, que na verdade que eu estou... que eu vou dar razão ao contribuinte. Todavia, deve ser salientada a informação trazida na informação da diligência de que os períodos de apuração 2000 e 2001 foram objeto de lançamento tributário exatamente para exigir o RPJ indevidamente deduzido, aqui tratado. Em decisão definitiva, o lançamento tributário foi mantido, mas foi determinada a utilização dos mesmos dados supracitados para quitar o crédito tributário lançado, inclusive com juros e multa, conforme o acordo número tal. Então, deixa eu explicar isso aqui melhor. O que acontece? O contribuinte reduziu, 2000, 2001, 2002, reduziu o imposto devido, PJ. Mas o incentivo dele não foi aprovado. A fiscalização não foi lá e disse assim, opa, esse valor que você reduziu, eu vou lançar. Tá certo? Vou lançar esse valor que você reduziu. E lançou. Certo? Exatamente os valores correspondentes. E aí, o contribuinte... É exatamente esse crédito tributário que o contribuinte está querendo quitar, certo? Com esses dados, desses pagamentos aí feitos pelo banco. Certo? Então, esta... Bom, e é por isso mesmo, como o contribuinte assim, não, tudo bem, certo? Eu realmente reduzi, realmente não tive direito, porque não foi aprovado, o imposto é devido. Mas como eu paguei, né, ao banco na época, e o banco já fez o DAF em meu benefício, eu vou usar esses DAFs aqui para quitar isso daí, tá certo? E foi nesse procedimento que esses DAFs foram, digamos assim, retificados, certo? Esse lançamento, certo, foi objeto de impugnação, certo? E foi na impugnação que o contribuinte disse assim, olha, eu vou usar esses dados, ou seja, a compensação aqui foi via processo contencioso, pelo INDECAM. Então, o que foi que é importante a gente ver o que foi que a DRJ decidiu lá no processo do lançamento, certo? Note-se que, sem que seja determinado o lucro da exploração, não é preciso saber qual o montante do incentivo fiscal previsto no artigo 612, a que o contribuinte tem direito, pois aquele é a base de cálculo para o imposto sobre o qual incidirá o percentual que determinará o valor que poderá ser usado como reinvestimento. Portanto, agiu corretamente a autoridade fiscal ao glosar as deduções a título de incentivo fiscal utilizadas pelo contribuinte, sem que este tenha determinado o lucro da exploração dos períodos fiscalizados, e ao efetuar o lançamento do IRPJ, acrescido de multa de ofício e dos juros de mora. Apenas posteriormente à lavratura do auto de infração é que o autuado solicitou à ADN que autorizasse a devolução das parcelas depositadas indevidamente e a reversão para o imposto de renda das parcelas lançadas no auto de infração, tendo a ADN notificado o Banco do Nordeste, que procedeu às reversões para o imposto de renda mediante a quitação dos DARFs, cujas cópias foram anexadas às florestais.
Assim, quando da cobrança do crédito tributário objeto do presente auto de infração, devem ser abatidos os valores relativos às reversões mencionadas correspondentes ao imposto de renda dos anos 2000 e 2001. Bom, então, assim, de novo, o contribuinte fez uma redução do incentivo, a redução não foi aprovada, o incentivo não foi aprovado, a fiscalização chegou na empresa, lançou essas reduções, essas diferenças, com juros e multa. Tá certo? Com juros e multa. Aqui, o contribuinte disse assim, opa, sim, depois do lançamento, o contribuinte foi lá no banco e disse assim, opa, quero o meu dinheiro de volta. Esse dinheiro que eu deixei com vocês não foi aprovado, eu quero de volta. O banco fez o depósito, e aí o contribuinte disse assim, olha, tudo bem, certo, o lançamento aí é devido, agora eu estou pagando aqui com esses DAFs aqui que o banco fez para mim. Aí o banco tinha errado os códigos foram corrigidos pela DRF na hora da liquidação dessa decisão, mas foi mantida a data lá do pagamento. Mas foi feita a liquidação, ou seja, aqueles DAFs lá foram alocados lá nos créditos tributários lançados na fiscalização dos autos de infração. Certo? Na execução dessa decisão, a DRF fez a alocação dos referidos DAF ao crédito tributário lançado, assim consumindo o valor de 4 desses DAFs e parte do quinto, remanescendo disponível o valor de 198 mil. Ou seja, dos 5 DAFs, foram utilizados 4 DAFs para quitar lá o lançamento tributário, com juros e multa, e parte do quinto DAF, ficando disponível 198 mil. Na execução dessa, verifico que a autor da diligência, uma fiscal, em tela, não se atentou de que o valor de 198 mil reais já era remanescente após a quitação das deduções indevidas de 2000, 2001. E utilizou novamente para quitar esses mesmos períodos, quando deveria ter utilizado para quitar apenas a dedução de 2002, que seria suficiente para quitar um valor bem maior do débito, se não quitá-lo totalmente. Então, foi o que aconteceu. O contribuinte agora está pedindo um saldo negativo. Aí diz, olha, eu tenho essas deduções aqui. Essas deduções foram objetos de lançamento e foram quitados com DAFs, certo? Quase todos os DAFs foram utilizados. Um detalhe, o lançamento tributário foi em 2000 e 2001. Certo? Em 2002 não houve lançamento tributário, mas o contribuinte está pleiteando saldo negativo de 2002 aqui. Certo? Aí, a diligência fiscal foi o que fez. Opa, desses 5 DAFs está sobrando no sistema aqui 198. Então, vou começar a fazer a apropriação aqui. Para o ano 2000, vou usar tudo, 52. Para o ano 2001, vou usar tudo. E foi gastando 198. Quando chegou em 2002, tinha bem pouquinho. Certo? E aí, por isso que a diligência diz assim, olha, não deu para quitar tudo. Dá para quitar 2000, 2001 e parte de 2000. Só que eu fui dar uma olhada lá de como é que foi essa apropriação, e fui dar uma olhada lá no processo do lançamento, né, inclusive depois do julgamento, como é que foi executado isso, e vi que essas reduções, né, de 2000 e 2001 já haviam sido quitadas por esses mesmos dados. Então, o que foi que a diligência fez? Quitou uma segunda vez a redução de 2000, quitou uma segunda vez a redução de 2001, e por isso que não sobrou nada para 2002. Certo? Então, é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Verifico que a autora da diligência interna não se atentou de que o valor de 198 já era o remanescente após a quitação das deduções indevidas de 2000 e 2001. E utilizou novamente para quitar esses mesmos períodos, quando deveria ter utilizado para quitar apenas 2002. Assim, entendo que as deduções de 2000 e 2001 devem ser acatadas aos correspondentes saldos negativos,
por força do procedimento realizado no âmbito do processo número tal, que é o lançamento tributário. E que a dedução de 2002 seja acatada no correspondente saldo negativo, com a utilização do saldo remanescente de 198 mil dos DARFs apontados pelo recorrente, parcialmente utilizados no referido procedimento. Então, assim, como sobrou 198, eu entendo que isso é suficiente para quitar essa dedução de 2002, certo? Mesmo com juros e multa. Mesmo com juros e multa. Por quê? Porque se entre 2002 o pagamento é 2005, juros e multa é bem menor, certo? E o valor de 198, né, é bem maior do que o contribuinte está pleiteando, que é, o contribuinte está pleiteando aqui em 2001, 149. Certo? E note que são... Então, eu entendo que há aqui possibilidade de dar o direito creditório para o contribuinte. E aí, note que eu estou julgando aqui, inclusive, contrário à diligência. Eu entendo que a diligência errou ali. Né? Em relação ao fonte, o que acontece? A DRJ já tinha reconhecido 56, certo? E a diligência reconheceu menos. Isso fonte de 2000 e... Não, deixa eu... De 2000, já estou pulando aqui. Que são fonte dos 3 anos, né? Estou pulando aqui. Deixa eu ler essa primeira parte, que é um preâmbulo aqui. A administração tributária, ao apreciar as presentes tributos, não acatou a totalidade das retenções na fonte do imposto de renda, contadas pelo contribuinte para os anos 2000 e 2001. Saliente-se que o contribuinte não incluiu retenções na fonte nas demonstrações do saldo negativo do imposto de renda 2002. A decisão recorrida ampliou os valores acatados a título de retenção na fonte. Para 2000 e 2001, esses valores aí, o detalhe aqui em 2001, a DRJ reconheceu 58 mil. E entendeu que o contribuinte possuía retenções na fonte em 2002 no valor de 388. Embora ele tenha informado esse valor no campo errado, estimativas da DRPJ. A diligência supracitada também ampliou os valores acatados a título de retenção na fonte para 2000 e 2002. Ou seja, além de... A diligência reconheceu, aumentou inclusive de 2002, porque achou comprovantes DIFs lá, né? Mas reduziu para 44 mil o valor acatado em 2001. Por quê? Porque ela só se baseou lá nas DIFs nos documentos, certo? Então, a diligência foi nos documentos, ela não olhou nem para a decisão da DRJ. Então, aqui tem que analisar ano a ano, tá certo? Aqui em 2000, o que acontece? Qual é a divergência? O que foi que... esse primeiro aqui, eu não sei quem... Quais são as divergências em 2000? São divergências em relação a 3 fontes, né? Que é Caixa Econômica, HSBC e Banco Bandeira. Então, a DECOM. Na DECOM está demonstrada essa coluna aí central e o valor confirmado é esse valor aí, à direita, tá certo? Que está pintado, né? Ah, tá. Porque eu botei tudo aqui, né? Então, aqui nessa tabela estão as diferenças entre a DECOM e o valor confirmado na diligência, certo? Então, como você pode ver, a fiscalização não acatou a retenção atribuída à Caixa Econômica e acatou parcialmente as retenções atribuídas à HSBC e ao Baneb. São esses 3 pintados aqui. A diferença está só nesses 3 pintados. 3 mil da Caixa Econômica, reconheceu só 2 do HSBC e só 6 do Baneb. E aí vai aquela questão de prova, tá certo? Deixa eu ir logo lá aqui para... Ô, presidente, desculpa te interromper, que eu acho que o nosso apoio, ele já pediu a palavra. Sim. Tá certo. Então, diga.